No meio do processo, eu conheci um senhor. Uma pessoa chegou e falou que existia uma pessoa em determinada localidade e ele fazia reuniões com várias pessoas e conseguia contornar alguns problemas físicos desses. Eu achei muito interessante e praticamente não pensei duas vezes e já me coloquei na condição de ir na próxima reunião. Quando eu cheguei no estabelecimento, já tinha ali por volta de umas 20 pessoas, 25 pessoas. Em sã consciência, já era para mim levantar a suspeita por causa de algumas ações que aconteciam ali. Como, por exemplo, em determinado momento ele falava que estava falando com espíritos. Os espíritos retornavam a mensagem falando para ele o que deveria ser feito para determinada pessoa. Como eu já estava há vários anos experimentar uma coisa a mais, eu só tinha a possibilidade de cura, porque o sofrimento ia ser contínuo, né? Ia continuar. Então, quando chegou a minha vez, ele falando comigo e tal, disse que precisava tomasse 2 garrafadas de umas raízes. Então eu comprei essas 2 garrafas e levei. Confesso que fui para casa com bastante fé, acreditando que, de certa forma, remédio natural iria sim fazer como se fosse um milagre, eu voltar a ser a pessoa de antes. Juro, eu estava com fé, mas ao mesmo tempo, se eu pudesse analisar, estando eu caminhando como o eu do passado, eu já poderia dizer o seguinte, que o fato de sofrer, de estar em sofrimento contínuo, faz com que a nossa parte mais lógica, né, do questionar as coisas, seja desligado. E por essa razão, muitas pessoas que se dizem ser curandeiros, vamos assim dizer, muito embora essa prática ela pode trazer certos malefícios, né? Porque o indivíduo não pode tomar um tipo de raiz, porque tem alguma condição não específica, não sabe da condição, e aí começa a toma uma, toma 2, toma 3, não tem resultado algum e começa a tomar mais e a pessoa vai desenvolver alguma coisa por causa dessa situação. Pode acontecer. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a tomar essas garrafas de raiz e outras plantas dentro e passei praticamente um mês. Cada garrafa dava para 15 dias, então deu um mês. No final do primeiro mês, eu vi que realmente não aconteceu nada de positivo. Então eu comecei a pensar que fui enganado. E realmente esse é o que em questão. Por mais que eu estivesse num processo muito doloroso que empatava a minha condição de raciocínio e ter um raciocínio mais crítico das coisas, em certos momentos isso aparecia novamente. E foi justamente nesse momento, quando fechou um mês, eu olhando toda a situação, fiz o levantamento da situação e disse que não, tem alguma coisa errada. Essa situação realmente não casa muito comigo. Aí eu eliminei essa possibilidade. Mas, em outro momento, eu conheci uma freira que disse que, na questão da minha consulta, ela disse que o meu nome foi submetido a um trabalho e que precisava ser desfeito e para isso precisava também o corpo ficar limpo, porque por causa dessa situação desenvolveu no meu interno certas coisas que estava prejudicando, fazendo com que eu ficasse daquela forma. Muito bem, comprei a medicação, não era raiz, era semente de linhaça, parece que era babosa também envolvido no meio, essas coisas. Tomei, fiz todo o protocolo e mais uma vez nada se resolveu. Então o ponto que eu quero deixar em observação é o seguinte: se você tem na sua casa uma pessoa que está passando por depressão, alguém chegou e disse que tem um curandeiro, tem uma pessoa que trata depressivo com um produto X, algo do tipo, é preciso prestar atenção, ir lá fazer um levantamento. Tem que ter essa responsabilidade. E se por acaso, se vocês acharem que realmente vale a pena fazer o teste, que quando chegar num determinado tempo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não sei nem se precisava tanto, mas se em 2 meses a pessoa não saiu do seu estado natural, eu acho que isso é mais do que um tempo válido para dizer que não está funcionando. E se não está funcionando, é hora de procurar outras vias.